Atiflix, o seu canal dos ativistas da felicidade, traz para você os melhores momentos do Fórum Uma Nova Ordem Global. Nada mais será igual. Para você que teve a oportunidade de participar presencialmente, vale a pena ver de novo. E para você que não teve a oportunidade de participar presencialmente, você vai conferir agora. Tudo isso só aqui no Atiflix. Seja bem-vindo. O Cristiano trouxe uma coisa muito inteligente aqui e que eu falo todos os dias também no show da manhã, para quem acompanha e para quem nunca ouviu. É que a gente fala em despertar, mas nós estamos anestesiando todos os dias nossos processos. Remédio para dormir, remédio para isso, remédio para acordar, remédio para emagrecer, remédio para não sei das quantas, sendo que o nosso corpo é capaz de regenerar. E nada mais será igual. O nosso último bate-papo vai ser aí uma lavagem cerebral na cabeça de todos vocês e, ao mesmo tempo, uma mensagem de otimismo para quem acredita numa nova ordem global, diretamente do Vale do Silício, um brasileiro goiano, Alex Danta. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado. Eu normalmente falo rápido, então eu vou colocar 1.5 de velocidade para que a gente possa conseguir talvez terminar a tempo. Acho que vai passar um pouquinho do meio-dia. Tudo que eu queria ser na vida era engenheiro eletrônico. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu decidi, eu vou ser engenheiro eletrônico. Mas eu acabei mudando para os Estados Unidos para fazer algo bem diferente do que eu sonhei em fazer. Eu fui para lá para dançar balé clássico. Eu sei que o corpinho não demonstra hoje, mas em um ponto na vida eu estava apto a usar colã e esticar a perna. E eu era extremamente tímido. No meu caminho de estudar engenharia mecatrônica, eu fui estudar na escola técnica. Eu sou goiano, nasci aqui. E na escola técnica tinha um grupo de teatro. Esse grupo de teatro me ofereceram eventualmente me sugeriram para que eu fizesse dança, para melhorar a minha expressão corporal. E nesse processo de fazer isso, eu fui estudar balé e fiz parte do grupo da Católica, que hoje é PUC, e eventualmente eles me ofereceram uma bolsa se eu passasse na universidade e não precisava pagar pela universidade. Fui fazer direito, porque eu achei que direito era uma coisa fácil de fazer. Era realmente muito fácil de fazer. E eu dançava para a escola, não tinha que pagar mensalidade. Então foi uma experiência interessante. Acabei largando a universidade, porque eu consegui uma bolsa em Connecticut, que me deu uma bolsa numa escola privada para poder dançar balé lá. Eu nunca me tornei um bom bailarino, mas me tornei 1000 vezes melhor do que eu achei que eu poderia ser. Então, como uma experiência social, isso foi extremamente importante para mim. E um dia eu estava assistindo uma entrevista do Baryshnikov. Para quem não conhece o mundo da dança, Baryshnikov, Nureyev, Nijinsky, os melhores dos melhores. E ele estava dando uma entrevista falando da dificuldade de manter a escola dele aberta em Nova York. Eu falei, esse cara é o melhor dos melhores. Eu nunca vou ser ele, vou ser medíocre o máximo que eu vou alcançar. Mas se eu for ele, um dia eu vou estar na televisão falando, reclamando por causa de dinheiro. Depois desse dia, eu nunca mais fiz uma aula. Daí, tentando descobrir o que eu ia fazer da vida, um amigo meu me falou, Alex, tem esse local aqui nos Estados Unidos que chama o Vale do Silício. E lá, todas as ruas são feitas de ouro. E as árvores brotam notas de $100. E eu falei, o que as pessoas fazem nesse local mágico? Nós se abrem empresas. Então vamos abrir uma empresa. Coloquei tudo no carro, mudamos, atravessamos todo o continente dos Estados Unidos e fomos para a Costa Oeste, em São Francisco, e tentamos abrir essa empresa, não conseguimos abrir, passamos 6 meses tentando levantar dinheiro, a gente não conseguiu levantar dinheiro. Aí a gente desistiu da ideia, eu acabei ficando por lá, porque o tempo é melhor que o de Nova York. E aconteceu uma história na minha vida, que vai ficar para uma outra ocasião, mas eu virei morador de rua em São Francisco. Alguém aqui já visitou São Francisco? Não. Então você já visitou, você já viu muita gente da nossa comunidade lá. Mas não fica com dó de mim não, porque eu estava morando num carro com um banco de couro. Na rua tem uma hierarquia. Tem quem está morando na calçada, tem quem está morando nas barraquinhas, quem mora no carro e quem mora no carro com um banco de couro. Eu era a nata da sociedade dos moradores de rua. Passei mais ou menos 2 meses morando na rua, e alguns de vocês têm idade suficiente para lembrar, em 2007 tinha uma crise no mercado imobiliário gigante. Naquela época, desde que você tivesse um batimento cardíaco, você podia entrar dentro do banco e pegar dinheiro emprestado para comprar uma casa. Eu estava morando no meu carro, aí eu entrei dentro de um banco e peguei $780 mil emprestado para comprar esse duplex em São Francisco. Eu não tinha um centavo.
eu pensei, bom, eu entrei para dentro da casa, agora eu começo para pagar essa casa. Naquela época, você poderia dever 100% para o banco e refinanciar 100% para uma outra pessoa. Por que será que quebrou? E eu peguei uma das unidades, coloquei num site de classificado local, eu não tinha como pagar um corretor, e porque naquela época, agora você se tornava o banco. Aí eu ofereci com um depósito. No 29º dia, eu encontrei um advogado que me comprou uma das unidades e me deu $30 mil de depósito. Agora eu tinha dinheiro para pagar a primeira prestação e usei aquele dinheiro para comprar 2 outros prédios em São Francisco. Era geralmente triplex. Eu morava em um, alugava um e vendia o outro. Funcionou super legal, eu fiz uma grana muito bacana, até o mercado quebrar em 2008. Na verdade, quebrou em 2009, porque os bancos pararam de dar 100% de financiamento em 2009. Quando os bancos quebraram, eu não tinha mais como continuar o meu negócio. E eu tentando descobrir o que eu ia fazer da vida, eu falei, bom, não vai ter como eu comprar casa. Aí eu estava um dia andando numa terça-feira à tarde em São Francisco, eu vi um prédio com a bandeira dos Estados Unidos. Aí eu entrei dentro desse prédio e saí de lá no final da tarde, recrutado pelo exército americano. Me pareceu uma ótima ideia naquele dia. Eu falei, eu não estou fazendo nada, por que não entrar para o exército? E eu entrei para uma área do exército que chama de engenharia, na verdade, o equivalente à marinha mercante aqui do Brasil, e eu pensei que eu ia trabalhar junto com um grupo que ia dar manutenção nos barcos quando eles iam chegar, e eu trabalhar no dock. O que ninguém me falou é que você é parte da manutenção do barco, mas dentro do barco. Então você é parte da tripulação. A primeira missão foi do Porto Canaveral, na Flórida, até a República Dominicana. São 13 dias de viagem. No primeiro dia eu descobri que eu tenho um caso sério de enjoo. Para não morrer dentro do barco, eles me colocaram no soro. Eu passei 13 dias andando com o soro, para cima e para baixo, dentro do barco. Quando a gente chegou em Santo Domingo, eu pensei, esse pessoal nunca mais vai me chamar para fazer essas missões. Eles me chamaram para todas, porque eles falaram que eu era engraçado. Foram 4 anos sendo engraçado para o exército, viajando com eles. Eu servi no Japão, servi na República Dominicana. A nossa base era em Coronado, em San Diego, que é onde treinam os Navy SEALs. Então a gente dava um monte de missão de suporte para eles. Foi uma experiência super bacana. Quando eu acabei o tempo com o exército, eu abri uma empresa de software, que não deu certo. Daí abri uma segunda empresa de software, que também não deu certo. Aí abri uma terceira empresa de software, que também não deu certo. Aí abri uma 4ª empresa de software, que também não deu certo. Mas nessa, como eles tiveram que comprar minhas ações antes da empresa quebrar, eu tive dinheiro suficiente para não ter que trabalhar durante 1 ano. Aí eu peguei o dinheiro e abri uma 5ª empresa de software, que também não deu certo. Entre a 4ª e a 5ª empresa, eu estava saindo do banho um dia, vi minha namorada na época, checando meu telefone celular, as mensagens. Eu falei, esse é um problema sério. Eu sou um empreendedor, eu vou resolver esse problema. Aí, de sacanagem, a gente colocou um engenheiro de uma das empresas que estava para quebrar na época, o Gabriel. Ele criou um aplicativo que fazia o seguinte, você instalava a aplicação no seu telefone, você tranca seu telefone, deixa em qualquer local. Se alguém mexer no seu telefone, ele toca um alarme, tira uma foto da pessoa e manda para o seu e-mail. Era só isso que a aplicação fazia. Aí muita gente já querendo o aplicativo já, né? A gente colocou na categoria de comédia, porque era uma sacanagem, e em 1 ano a gente teve 500 mil downloads. E as pessoas falando, você salvou minha vida, salvou meu carro. Eu falei, quais são as drogas que essas pessoas estão usando? Porque era uma sacanagem. Então, depois de 1 ano, a gente pensou, talvez fosse uma boa ideia conversar com os usuários. Aí, conversando com os usuários, a gente descobriu que eles estavam fazendo o seguinte, eles estavam comprando um Android antigo, instalavam a aplicação no telefone, tranca o telefone, coloca atrás da porta da sua casa. Se alguém abre a sua casa no meio da noite, mexe o telefone, toca um alarme. É um sistema de segurança. Agora eu estou no Security Market. E descobrindo que as pessoas estavam fazendo para isso, eventualmente a gente estava instalado em 5% de todo o Android brasileiro. A gente passou 3 anos, qualquer pesquisa que você fizesse sobre roubo, a gente aparecia na primeira categoria. A gente estava também muito famoso na Índia e na Rússia. Foi uma experiência super bacana, me ensinou como lidar com comunidades online. Eu falei, acho que eu posso vender qualquer coisa na internet agora. Aí eu comecei a vender carro de luxo. Durante 3 anos eu vendi mais ou menos $8 milhões em carro, nunca encontrei nenhum cliente, não tinha um website, eu só tinha uma conta de Gmail. Tem todo o aprendizado sobre isso que eu vou deixar para outro dia de empreendedorismo, que me durou mais de 1 década para entender como você faz para levantar dinheiro, como você faz para contratar e como você faz para estabelecer um objetivo de uma empresa. Nesse processo, eu encontrei, isso foi mais 9 anos agora, eu encontrei um local que estava vazio, ele estava abandonado praticamente, resultado da crise de 2008, que eu ajudei a causar, fiz parte da história, e tudo que eu queria ser na vida é engenheiro eletrônico.
Eu falei, que tal se a gente arrumasse uma maneira de trazer o pessoal da área de mecatrônica para dentro desse espaço? E a gente falou, bom, a gente vai ter que arrumar uma maneira de construir isso. Aí consegui levantar $750 mil do dono do prédio, e eu fui na China 13 vezes, arrumei uma maneira de construir isso, construí eu mesmo, junto com um monte de presidiário que eu contratei. Um monte de coisa sobre prisão que eu não deveria saber. E a gente montou o espaço, pegou o espaço, compartilhou. A gente criou um laboratório de marcenaria, criou um laboratório de eletrônica, e a ideia era uma mistura ali do coworking com espaço maker, e isso eventualmente evoluiu para o que a gente chama hoje de co-factoring, que é um espaço compartilhado para a manufatura, onde você vai criar o seu protótipo e as suas primeiras centenas de peças. A gente tem hoje 2 edifícios, um em Oakland, o outro em Mountain View, bem na frente do edifício da NASA, do território da NASA. A gente tem mais 120 empresas dentro do nosso ecossistema residentes hoje. Coletivamente, elas levantaram mais de $500 bilhão no período que elas estavam dentro dos nossos edifícios. E a gente tem empresas lá dentro como a Cyanoptic, que criou uma maneira de você usar plasma para verificar a propriedade de materiais, que geralmente quando você cria um protótipo ou uma coisa, um material, você tem que destruir o material. Usando o plasma, você não precisa fazer isso. Você tem empresas como a Carcan. Vocês já devem ter visto algum desses carrinhos na rua. Essa é uma das 3 maiores empresas desse segmento. Eles se conheceram quando eles estavam no Google, mudaram para o nosso espaço. Eu vi eles construir o primeiro, o terceiro, o quinto. A Mitsubishi investiu $25 milhões nele. E foi uma experiência bacana ver eles crescerem de 3 pessoas para hoje mais de 70 funcionários. E se você for no Japão, em Tóquio, e pedir um Uber Eats, esse é o carrinho que vai entregar para vocês. A mesma tecnologia pode ser usada para tudo. Agora eles estão expandindo para tudo que se move praticamente dentro de uma fábrica. Você tem aí também... quem vai ser próximo? Não está funcionando, mas... Frontier Bio. Uma pessoa só apareceu lá no final de semana e falou, eu estou aqui para construir uma impressora em 3D que vai imprimir órgão humano. E eu falei, não, de maneira nenhuma que você vai conseguir fazer isso. Esse cara sozinho construiu a impressora, vendeu para a Mayo Clinic e ele criou uma impressora que você usa uma técnica para você imprimir artéria. E no mês passado ele começou lá, levantou os primeiros $100 mil, eu ajudei ele a levantar, eventualmente ele abriu o laboratório dele, ele constrói agora o material, o biomaterial que vai na impressora, e no mês passado eles criaram uma artéria, implantaram num porco e funcionou. E eu chamei a ideia de imbecil porque eu não achei que uma pessoa só poderia fazer. Você tem uma empresa que chegou da Noruega, que chegou na Circuit Launch em 2018, que mudou o mundo no começo desse ano, que talvez vocês não se deram conta ainda, que é muito importante para a nossa história, que é a porque essa empresa chegou lá em 2018, eles só tinham esse robozinho aqui que ficava no meio do espaço, não tinha nenhuma mesa. Essa outra imagem no meio foi quando eles levantaram, eles anunciaram isso na frente de um dos nossos painéis que a gente tem lá nos nossos prédios, no dia que eles anunciaram que eles receberam $23 milhões da OpenAI. E no começo desse ano foi onde eles anunciaram que pela primeira vez uma empresa que cria humanoides, vai colocar um na sua casa para fazer trabalho na sua casa até o final desse ano por $20 mil ou por $500 por mês. A gente estava esperando isso há quase 50 anos. Essa foi a primeira empresa que começou e que lançou esse processo inteiro. É uma das 3 empresas mais importantes do mundo na área de humanoides hoje. E eles levantaram recentemente $300 milhões. E qualquer programa que você vai ver da NVIDIA, a apresentação, geralmente você vai ver essa empresa no palco deles.
E no processo de construir a Circunaut, muita gente veio visitar a gente, visita o mundo, do mundo inteiro, e uma característica que a gente notou foi o seguinte: você vê uma quantidade de pessoas perguntando para mim, Alex, onde é que a gente vai para aprender a construir esse robô? Eu falei, você pode, MIT, Stanford, UC Berkeley, tem um programa de engenharia elétrica, Caltech, que o Felipe falou, um excelente local também para engenharia. Eu prefiro MIT, tá? Mas preferência pessoal. O MIT começou com uma escola técnica, então acho muito bacana a história ali. E nesse processo a gente notou que você tem uma comunidade grande de pessoas que não vê mais futuro em ir para a universidade. No mundo onde você quer, você pode aprender o que você quer aprender num vídeo no YouTube a tempo dobrado, passar 4 ou 5 anos numa universidade e pagar $250 mil, que é o caso de você estudar na América do Norte, não está fazendo muito sentido para uma geração inteira. Aí a gente começou a explorar a ideia que a gente poderia ser uma alternativa à universidade. Não vou explicar muito como isso funciona, mas a gente descobriu uma maneira que a gente poderia graduar vários projetos. A gente não pode ter professor, não pode ter teoria, não pode ter livro, porque ninguém consegue assistir mais do que 15 minutos de nada. Pessoa jovem não consegue assistir mais do que isso, então não adianta ter professor. Eu não acredito que as pessoas, com todo respeito ao trabalho que o professor Greg fez maravilhoso, mas eu não acredito que as pessoas, pelo menos a geração beta que está nascendo agora, vai conseguir engolir a ideia do professor físico necessariamente, porque não tem uma razão de você levar aquele tanto de tempo para poder aprender. Então a gente bolou uma alternativa, a gente fez uma ideia que então, são vários projetos, são graduados de dificuldade diferentes, você vai de Zero a God Mode, que a gente chama. À medida que você vai construindo esse projeto, você tem uma AI que vai te ajudando a identificar o que você está aprendendo e vai te classificando dentro de grupos de conhecimento. Eventualmente, você sabe o que você aprenderia numa universidade. Tem sido uma experiência bacana. A gente começou isso há 3 anos atrás. A gente passou mais de 500 pessoas pelo projeto. E a ideia é que, em uma década, a gente consiga competir com a MIT e Stanford no programa de engenharia mecatrônica, num modo completamente diferente. A gente quer ter uma unidade em cada estado dos Estados Unidos até o final de 2032, onde você tem esses espaços que a gente chama de co-factory, e a gente faz o layer da educação em cima deles, de forma que você possa realmente ter uma educação híbrida que funcione para o estudante moderno, pelo menos na área de engenharia mecatrônica. Tem sido uma experiência fascinante para mim. Eu vi várias empresas agora começar com uma mesinha e crescer para mais de 100 pessoas, e a gente teve um impacto de milhares e milhares de pessoas. Como a pessoa curiosa como eu sou, não tenho o conhecimento técnico que o Felipe tem, e nunca vou ter, porque eu nunca vou precisar ter. Mas eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas onde eu só entendo 5% do que elas estão me falando. E como a experiência de vida, isso tem sido fascinante, eu não quero fazer mais nada como empreendedor a não ser continuar com esse projeto. Nesse processo, a gente tem falado sobre inteligência artificial desde 2018, a gente vai fazer 7 anos que eu estou falando sobre inteligência artificial. Então, o que eu vou falar para vocês agora, eu quero que vocês levem em mente o seguinte: 50% é dado, 50% é opinião. Baseado nas conversas que a gente tem todos os dias com essas pessoas, que a gente só entende 5% do que elas estão falando para mim. Porque a gente está falando disso antes de vocês começarem a escutar do ChatGPT. O ChatGPT só tem 36 meses, fez 36 meses agora em novembro. Mas o GPT, que é a tecnologia por trás, já era usada por várias empresas há muito tempo. A gente, quando saiu o papel que praticamente deu o pontapé nessa onda de language models que chama Attention is All You Need, foi um papel da Google, um scientific paper, que descrevia como você poderia fazer um tipo de tecnologia para dar mais atenção, blá, 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 não interessa agora. Mas o ponto é que a gente ficou subexcitado por isso quando saiu, e a gente estava trabalhando sobre isso desde quando saiu. O ChatGPT foi só uma interface para vocês poderem usar. E eu gostaria de começar essa parte, eu quero colocar 3 peças de música clássica para vocês escutarem, porque é pesado. A gente vai entrar num processo agora de encontro com os limites da nossa consciência. Eu quero que vocês prestem atenção nessas peças, são 30 segundos de cada uma, e eu vou pedir 2 favores para vocês. Um favor eu vou pedir agora, e o outro eu vou pedir depois que vocês escutarem essas peças. O primeiro é que eu quero que vocês tentem lembrar o que elas te fazem sentir. Talvez uma palavra ou outra, no final a gente vai discutir sobre isso, então se você conseguir lembrar uma palavra ou outra do que cada peça te faz sentir, seria extremamente helpful para o final da nossa conversa. Primeira peça. Peça número 2.
Peça final número 3. O segundo favor que eu quero pedir para vocês é que eu quero que vocês tentem identificar quais dessas 3 peças foram feitas por inteligência artificial. Façam suas apostas. No final, a gente faz uma enquete para saber quem acertou. Quando a gente está trabalhando com robótica, é fácil você pensar... Deixa eu ver se vai aparecer o próximo. É fácil você pensar no que a gente vê nos filmes lá, no Jetson ou no Exterminator, mas robô em robótica vem de vários formatos. Esse é um robô que a gente chama de soft robots. Você usa ar para mover esse tubo para direções diferentes. Um robô ele pode também ser líquido. Esse é feito de gallium, você aplica uma corrente nele, ele dissolve e você muda a corrente, ele volta para o estado sólido inicial dele. O robô está na nossa vida para fazer várias coisas, para entretenimento, para fazer companhia, para ajudar no transporte, para ajudar na comunicação. Então, assim, a gama do que significa é gigante. Como é que a gente classifica isso de uma vez só? A palavra robô significa trabalho forçado, trabalho escravo. Tudo que você pode escravizar para fazer algo para você é um robô, desde que não seja um ser humano. Na Tailândia, eles têm esses macacos que eles treinam para fazer uma coisa apenas. Subir na árvore, pegar o coco, jogar no chão. A única razão da existência desse animal é fazer esse trabalho. Esse macaco é um robô. É um robô biológico, mas ele é um robô. E vocês vão escutar muito essas 3 definições, essas 3 palavras nos próximos 10 anos. Eu vou clarificar ela para vocês, porque vocês vão escutar isso eventualmente. O que é um cyborg? O que é um androide? O que é um humanoide? Um cyborg é um ser humano que quer muito se tornar um robô. Um androide é um robô que quer muito se tornar um ser humano. E o humanoide é qualquer máquina que executa tarefas como nós humanos executamos, não precisa parecer como um ser humano. Um exemplo de cyborg é esse cara, ele não consegue ver cor, ele vê tudo em preto e branco. Então o que ele fez? Ele instalou uma câmera no crânio dele, essa câmera ela vê cores e cada cor tem um som diferente que é transmitido pelo crânio dele. Então ele vê cor por som. A ideia de você se tornar um cyborg é de aumentar sua capacidade biológica usando tecnologia. Você vai poder enxergar mais, talvez correr mais, ter mais força, fazer coisas que você não consegue fazer naturalmente. Mas isso não precisa ser implantado dentro do seu corpo. Você só precisa ser dependente dela. Quem aqui não tem um telefone celular? Eu tenho falado sobre esse assunto há 7 anos. Só 2 pessoas em 7 anos falaram que não tinham um telefone celular. Uma tinha esquecido no hotel e a outra tinha 9 anos de idade. Nós já nos tornamos cyborgs. O fato de estar implantado no nosso corpo ou não é irrelevante, nós dependemos da tecnologia. Se eu retirar a habilidade de vocês, de metade dessa sala, de usar o telefone celular, você não consegue competir. Quem não tem, não consegue competir com a outra metade. Nós já somos dependentes. Quem aqui chegou aqui sem usar o GPS? Nós já estamos dependentes da tecnologia, portanto, nós já somos cyborgs. O Celso, eu estava numa palestra junto com o Celso um dia, numa sala, e classificou isso como uma nova raça de sapiens e technosapiens. A gente evoluiu para sapiens, o que a gente chama agora de technosapiens. É uma raça completamente diferente, onde a gente não pode depender mais simplesmente da biologia. E os androides têm que parecer com o ser humano. A ideia de ser um androide é que você tem que eventualmente não poder dizer a diferença entre um ser humano e a máquina. E o humanoide é qualquer máquina que você eventualmente faça um trabalho parecido como o nosso, mas não tem que parecer como a gente. Tem vários exemplos aqui. Esse primeiro aí é da Digi Robotics. Você tem a Pepper, que é feita para fazer companhia social. Você tem esse robô agora que ele não parece um humanoide, mas porque tem 2 braços, então a gente chama de humanoide.
Você tem o robô da Disney, se você for ver o Spider-Man, esse é o robô que faz, joga ele no alto, ele encontra a posição e assume uma pose. Está geralmente quebrado, mas você consegue ver ele funcionando, é bacana. E o meu robô favorito de todos os tempos, Atlas da Boston Dynamics. O nosso segundo campus da Circuit Launch foi do prédio que era da Boston Dynamics. Eu peguei a chave deles, do West Coast. Alguém já viu esse vídeo? Não. Muito bacana, eles têm dificuldade de manufaturar isso, mas em pesquisa tem sido os melhores. Por que robótica voltou em tona agora e por que as pessoas estão falando sobre isso? Por causa de AI. A gente falou muito sobre AI aqui hoje. Geralmente a gente classifica AI, a gente pode discutir sobre isso, sobre o que é, mas eu falar a minha classificação, como a gente usa no dia a dia. A gente divide ela em duas. A gente chama de Narrow AI ou Applied AI, ou a gente chama ela de AGI. AGI é Artificial General Intelligence. Essa é a ideia que a gente, eventualmente, a gente vai criar algo que se ensina a si próprio a ser mais inteligente. O pessoal chama isso de ASI, mas só para a gente entrar dentro da mesma categoria, se o ser humano controla, Narrow AI. Se o ser humano não controla, é AGI ou alguma coisa para lá. Você pode discutir que o ser humano pode controlar uma AGI, mas para essa conversa nossa, AGI nessa a gente está falando da mesma coisa. Se o ser humano controla, Narrow. Se o ser humano não controla, AGI. Então, hoje a gente pode agora trabalhar só na máquina e usar a inteligência artificial criada por outras pessoas, que é o caso que o seu centro faz, que é muito bacana o trabalho que vocês fazem lá. Então, ao invés de gastar centenas de bilhões de dólares, que é o que custou para a gente chegar até o momento para a inteligência artificial, a gente não precisa trabalhar com isso. Só trabalha na máquina e usa um software já existente. Isso facilitou que a gente ficou muito mais barato construir um robô. Uma notícia que eu tenho falado isso já há 5 anos é o seguinte: essa corrida a gente já perdeu. A competição entre o ser humano e a inteligência artificial, a gente já perdeu. A gente não quer aceitar, mas a gente já perdeu ela. Se você acha que você é inteligente, esquece. Você não vai conseguir competir com os modelos de inteligência que a gente tem agora. E se algum deles, por alguma razão, tem uma desvantagem com o ser humano, a gente está falando de meses para essa desvantagem aparecer. Se você acha que você tem empatia, Alex, mas a gente tem empatia, a gente é ser humano, é uma coisa boa. Quem disse que é uma coisa boa? É uma coisa boa para a gente como ser humano, se você quiser procriar e continuar existindo. Se você não precisa dessas coisas, a empatia não tem muita diferença da máquina. Porque a máquina não precisa sentir nada. Ela só precisa fazer você acreditar que ela sente. E o ser humano é muito fácil de ser enganado. E as máquinas estão ficando extremamente eficientes em fazer esse processo. E se você tivesse, se você acha que você é criativo também, dependendo do modelo que você usa, é equivalente a 1% dos melhores artistas. Então já melhor que 99% dos seres humanos. E não vou falar os cenários éticos aqui, porque tem vários cenários deles, mas a gente pode dizer que também é melhor em tomar decisões, porque não tem um viés cultural e nem um viés, por exemplo, assim, do âmbito do país que você vive, ou religioso. Você acha que... eu acredito que o futuro é para o ser humano, ele é parecido com o ser humano, mas ele não é para a gente. Você tem que entender onde o dinheiro está indo. Tudo que é verde aqui são os robôs industriais. É o que você vai ver numa fábrica da Tesla, por exemplo. Tudo que é vermelho é o cobots. Robô feito para trabalhar lado a lado com o ser humano. Ele não te machuca. Tudo que é laranja é o exoskeletons. É na onda ali do cyborg. Você está acrescentando essas coisas no seu corpo para te ajudar a levantar mais peso, correr mais rápido. Mas o que importa para mim é o azul. O azul são androides e humanoides. Esses somos nós. A indústria está investindo centenas de bilhões de dólares para substituir o que a gente é. Eu sei que a maioria das pessoas falando para vocês sobre robótica vai falar para vocês: a gente está ajudando o ser humano a fazer mais trabalhos. Vamos livrar o ser humano das tarefas difíceis e perigosas. Quem falou que eu quero ficar na praia o dia inteiro? Quanto kart que eu tenho que criar se você retirar o trabalho que identifica a minha existência? Nós estamos substituindo o que o ser humano é. O negócio que a maioria das empresas de robótica fala, que a gente está ajudando, aumentando a capacidade do ser humano, é porque você não pode falar o que eu estou falando para vocês. Porque se você fala o que eu estou falando para vocês, você não levanta dinheiro e você tem uma revolução de cliente que não quer comprar o seu produto. Mas todos nós, internamente, sabemos o que a gente está fazendo. A gente está substituindo o que o ser humano faz por algo que vai ser exponencialmente melhor do que a gente é. Todo o dinheiro está indo para substituir quem o ser humano é. Esse problema vai ser resolvido. Cada semana nasce uma empresa nova criando humanoides. As minhas favoritas, diria, que são a Geely Robotics, NIO, Optimus, Atlas. O Digi, ele... deixa eu ver aqui.
O Digi, ele custa mais ou menos $200 mil, já demora 6 horas numa carga, ele é extremamente assim, leve para você carregar com ele. Você tem o Optimus, que é o que está o da Tesla. O Optimus tem uma característica interessante, porque tem um CEO que não teria problema nenhum em trocar todo mundo da fábrica por robô, porque é feito pela Tesla, e eles estão avançando extremamente rápidos. Você tem o Neo, que é o que estava na Circuit Launch, feito especificamente para ajudar pessoas idosas dentro da sua casa, inicialmente, e agora para fazer o seu trabalho de casa. Extremamente fascinante engenharia. E desde o começo eles têm a preocupação de como isso trabalharia com o ser humano. Eles não assumem de nenhuma forma que você pode usar isso para fins de guerra ou nem para trabalhar na fábrica. É para você poder ajudar o ser humano a se movimentar dentro da casa. E você tem meu robô favorito de todos os tempos. Vê se você consegue baixar o áudio desse. Desculpa, só o desse. O Atlas da Boston Dynamics tem sido... A Boston Dynamics tem sido, para quase todo mundo que trabalha em robótica, a nossa inspiração, assim, porque tem feito isso durante quase 30 anos. E o Atlas que eles construíram, que ainda é o robô mais fascinante que a gente já viu até agora, eles anunciaram que eles iam terminar a existência do Atlas no começo do ano passado. Foi o dia mais triste da minha vida. Foi o dia que eu conheci o que depressão significa. Durante 24 horas eu sofri, porque eu não consegui chegar a um mundo onde o Atlas não existe. Mas no próximo dia eles falaram, calma aí, a gente não está eliminando o Atlas não, a gente só criou um outro. Agora você pode aumentar o som se tiver. E esse é o novo Atlas, se ninguém tiver visto. Eu acordo assim todo dia, tá? Esse vídeo tem 7 milhões de visualizações. 1 milhão é minha. E agora, tu lembra que eu falei que inteligência artificial mudou tudo? O robô tem uma dificuldade de caminhar com a coluna ereta, porque tem que balancear um monte de coisa. Com AI agora eu posso simular e fazer com que isso modifique. Por exemplo, isso foi 1 mês depois que eles lançaram aquele vídeo. Andando com a coluna extremamente ereta, caminhando quase como nós. Você vai correr agora, você vai ver. Não é CGI. E no começo, agora, 2 semanas atrás, eles finalmente lançaram a nova versão dele no palco. Isso tudo no espaço mais ou menos de meses. E uma boa parte disso por causa de inteligência artificial, que você pode usar agora para treinar esses modelos de uma forma muito mais eficiente. Eles vão começar a fazer 10 mil dessas unidades por ano, começando no ano que vem. Juntamente com a Tesla que também fazia. Aí a China falou, segura minha cerveja aqui, eu consigo fazer isso também. Aí a China foi, a Unitree conseguiu fazer um que custa $25 mil e você pode comprar hoje. Não funciona muito bem, muita gente tem, mas é ok, assim, porque você pode ter as mãos nisso. 2 semanas atrás a gente fez um evento juntamente com eles, foi muito bacana, porque a gente pôde perguntar um monte de coisa. Mas enfim, está no mercado para fazer isso. Aí você tem outras, por exemplo, essa é a nova versão deles. A única versão privada que saiu dele foi apresentada no nosso espaço 2 semanas atrás. Não está um bailarino ainda não, mas eu vejo o futuro. E você tem a Mecha da Engineer Arts, focada especialmente em Androids. Para você se tornar um Android, a expressão é extremamente importante, para eventualmente você não conseguir dizer a diferença. Uma empresa que está muito bem posicionada para tomar conta desse mercado é a Disney, porque tem há 40 anos, eles abriram um departamento de robótica, e há 40 anos eles têm já aprendido de como manipular a emoção humana. Gostaria de apresentar uma empresa para vocês que como eu acompanho, eu viajo bastante, vejo muito dessa, essa é a Clone Robotics, que eu gostaria de mencionar. Porque cada vez que quando você está montando um robô, por exemplo, cada junta que a gente tem é um motor diferente. Esse robô não tem nenhum motor. Ele usa uma liga, que você energiza essa liga, ele contrai como se fosse o músculo humano e opera parecido de como não tem um motor nesse processo. Então, a companhia, para você observar. Eles recentemente fizeram um corpo inteiro, que é muito creepy, mas fascinante ainda assim. Lembrando que não tem nenhum motor nesse. Todos os movimentos são feitos energizando o músculo, contraindo para que ele possa se movimentar. Só a mão consegue levantar 7 quilos, o que é muito difícil para um robô fazer com 2 mãos.
com exceção do da Atlas, o que eles lançaram agora, que levanta 50 quilos do chão. E pode trocar a própria bateria também. Você vai, 2 baterias vão lá, se troca, autotroca a bateria, continua sem parar. Você tem também esse da engenharia, eu vou mostrar rapidinho para vocês, mas eles estão ficando extremamente eficientes para fazer isso. O pessoal pensava que isso é CGI, aí o CEO falou, eu deixei até ele me dar um chute. A gente vai fazer um evento com eles agora. Também chinesa. Eles estão ficando muito bons assim, fazer isso muito barato. Alex, quanto tempo vai demorar para fazer isso? Mais ou menos 15 ou 20 anos. Por quê? Por causa de 5 obstáculos que a gente tem agora. Primeiro é a capacidade de processamento. Você precisa processar isso na máquina, e se a gente continuar usando modelo de linguagem, o que não acredito que vai ser necessariamente a AI do futuro, mas se a gente continuar usando modelo de linguagem, vai ter que operar isso na máquina para reduzir a latência. Porque senão, toda vez que você conversar com algo, você vai ter aquela demora da conversa com ele. A gente estava esperando mais ou menos 40 anos para que chegasse nesse ano, a gente teria um tipo de processamento igual ao cérebro humano. A gente chegou lá, não é pequeno ainda, e em 5 anos vai ser equivalente a 1000 cérebros humanos. Bateria, a gente usa lítio. Lítio é uma porcentagem pequena da bateria, mas você precisa extrair isso. A gente tem abundante no planeta, a gente não falta isso, mas extrair, a gente precisa extrair 10 vezes mais. A gente nunca conseguiu dobrar a produção disso num período de 10 anos. Então, se lítio for tecnologia, não sei como a matemática vai dar certo aí, não. Criar um material não é o problema, é você arrumar um processo de fabricar isso. Demora 15 anos, 10 anos para você fabricar esse processo em massa. E você tem custo, precisa custar menos de $30 mil. Por quê? Quando custa menos de $30 mil, eu consigo financiar por $500 por mês. Porque os modelos de financiamento começam a entrar em viga. E você tem um problema de educação. Porque quem tem um filho que estuda para trabalhar numa fábrica? Ninguém. Problemaço. A gente passou aí 30 anos convencendo as pessoas, principalmente mais jovens, que trabalhar numa fábrica era coisa para chinês fazer. A gente não tem gente jovem que quer trabalhar numa fábrica. Então, se a gente quer trazer produção de volta para os países, no caso o que o Brasil deveria fazer, porque você não deveria estar comprando humanoide de ninguém. Porque toda vez que você compra um humanoide da China, você colocou um soldado dentro do seu país. Você não deveria estar comprando humanoide de ninguém. Cada país deveria estar fazendo o próprio humanoide. E nesse processo, a gente agora tem que resolver o problema da educação. Vai demorar 10 anos para resolver isso. E a gente tem também um fato que é o seguinte, quando eu vou apertar sua mão, o meu corpo automaticamente já calculou a distância que eu tenho que estar de você, o tanto de força que eu tenho que aplicar. Só de chegar perto de você, eu sei mais ou menos a sua temperatura. A gente não tem esses dados para treinar modelo de linguagem. Se a gente tivesse, a gente estava muito à frente na área de robótica. Então, a gente está no processo agora de tentar coletar esses dados. Empresas na China estão fazendo como esse cara, isso é uma propaganda de uma fábrica na China, falando que ele tem mais de 5 mil funcionários e que ele vai colocar um sensor em cada funcionário para gravar tudo que o funcionário faz. Ele está oferecendo vender esses dados para as empresas de robótica. E você tem um monte de empresa na China que está fazendo a mesma coisa, tentando vender os dados. A gente tem uma população velha, mundialmente falando, o Brasil também entrou nessa categoria, então a gente tem um grupo de pessoas agora ficando cada vez mais velho durante mais tempo. A gente não era programado para isso, a gente é programado para ficar velho e morrer. Mas não aconteceu isso. Então, tem um número de pessoas muito jovens, não muito jovens, crescendo agora. E a gente tem um problema que as pessoas não querem fazer mais filhos, 30% ou menos em vários casos, e com exceção de poucos países, a gente não quer continuar existindo. Parece que não esse é o caso, mas extinção é a regra, não é a exceção. Evolução não favorece o mais forte ou mais inteligente, favorece quem se adapta. E não é o caminho de maior resistência, a gente sempre busca o caminho de menor resistência. Por que isso é importante para você? Porque, impressionantemente, a gente está ficando extremamente confortável em trabalhar para essas coisas. Várias pesquisas agora dizem que, assim, quase a maioria, essa questão é uma pesquisa já de 2 anos atrás, dizendo que teriam, pelo menos a metade, teria nenhum problema em trabalhar para um robô que fosse o gerente. Você tem essa pesquisa que diz que 64 pessoas confiariam mais no robô do que um ser humano. Você tem uma outra pesquisa que eu não trouxe aqui, que diz que 20% dos entrevistados fariam sexo com o robô, mesmo sem parecer com o ser humano, e desse pessoal, metade preferiria fazer sexo com o robô do que com o ser humano. Eu imagino que esse número vai só aumentar. Você tem uma pesquisa da Inglaterra que diz que 1 a cada 6 empregados preferiam trabalhar para um robô do que trabalhar para uma pessoa. E o Bernie Sanders
político, senador americano. Ele saiu com uma pesquisa que o time dele fez internamente. Eu tenho falado isso tantos anos, foi a primeira vez que eu vi um político falar disso. Assim, de forma sincera. Ele acredita, como eu, que praticamente todos os trabalhos vão ser removidos do sistema e replicados para o robô exponencialmente melhor do que a gente pode fazer nos próximos 15 anos. A previsão dele é que nos próximos 10 anos, mais de 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos serão substituídas por AI ou por um tipo de robótica. A gente está falando praticamente de quase todas as profissões. Quase todas as profissões. As pessoas não falam isso porque, de novo, se você fala isso, você não levanta dinheiro, você não arruma cliente. Porque a gente está numa fase de transição agora. A gente está na fase de transição entre os super-humanos e os inúteis. E a fase de inúteis só está crescendo. O que eu acho que as escolas podem fazer hoje, eu acho que a gente tem que criar 2 tipos de profissionais. Engenheiro, porque a gente precisa de engenheiro bastante ainda, que ainda vai usar AI para se aprofundar numa área, porque a gente precisa de várias descobertas. E a outra é empreendedor. A gente não tinha que estar criando ninguém para trabalhar para ninguém. Porque todo emprego criado agora, você tem a possibilidade de perder ele muito fácil. Então, você tem que treinar um grupo de pessoas hoje que estão saindo da universidade, se entrarem, se fazer sentido ir para a universidade, porque essa é uma outra conversa também. Com exceção de poucas áreas aqui, a não ser que você entre em certas universidades, ir para a universidade não faz muito sentido. Porque a universidade não te ensina mais, ela te qualifica como parte de um grupo exclusivo se você entrar numa universidade exclusiva. 40% das universidades dos Estados Unidos vivem de 30 dias de dinheiro em caixa. A gente perdeu mais de 15% de todas as universidades públicas e mais de 30% de todas as privadas. Fecharam. Toda vez que você vê uma universidade que fala, tal universidade comprou a outra, é porque uma faliu. E isso aconteceu só na minha área mesmo, 4 fecharam no ano passado. Por quê? Porque não está fazendo mais sentido ir para a universidade. A não ser que você entre em mais ou menos aí 20 universidades mundiais. Fora isso, é questionável, principalmente no mundo AI. E dependendo com quem você está falando, se você não começou o seu doutorado ainda, não vale a pena você começar. Porque você não vai conseguir terminar para competir com o modelo de linguagem. Eu não sou tão pessimista nesse sentido, mas você tem várias pessoas da indústria dizendo exatamente isso. O pessoal que começou com o GPT ali no Google, um dos engenheiros falou que se você não fez um doutorado agora, não vale a pena começar. E se você parar para pensar, o que eu gostaria de que a pessoa que sai da universidade fizesse um cálculo. Você pode calcular agora os seus próximos 40 anos, se a gente tiver um mercado de trabalho aí nos próximos 40 anos, o tanto que você vai ganhar. Seria uma melhor ideia estimular as pessoas mais jovens a sair ali do 2º grau e abrir uma empresa. Porque se você olhar a matemática, a chance de você abrir uma empresa e você conseguir talvez der certo, se a gente continuar com o mesmo mercado que a gente tem agora, que eu duvido, mas de dar certo, você tentar 10 anos fazendo isso, é o mesmo odds de você passar 40 anos trabalhando para alguém. Então, tenta abrir uma empresa quando você sair do 2º grau, faz os seus 5 anos tentando fazendo isso, você vai aprender um monte, porque você saindo da universidade agora, sabe com quem você está competindo? Não é com as pessoas que estão saindo da universidade com você, é com AI. Porque AI faz o seu trabalho se você não tem experiência. Você está competindo com quem tem experiência, são pessoas mais velhas, e se você, por alguma razão, fez algo extraordinário dentro da sua carreira que você pode comprovar. Não é a maioria de nós. Então, para cada AI job que a gente faz, uma pesquisa nos Estados Unidos, para cada job de AI, a gente mata 3 entry levels, que são aqueles assim, o começo da sua carreira. E o que eu acho que os empregadores podem fazer? Eu acho que a gente tinha que parar de pensar no certificado da universidade como a sua única maneira de contratar pessoas, porque você vai ter um monte de gente agora que vai ter que demonstrar conhecimento de uma outra forma. Então, como empresa, a gente tem que aprender a como contratar essas pessoas. Software fez isso de uma maneira interessante, porque nos últimos 10 anos eles conseguiram arrumar maneiras de poder testar pessoas, e 50% do mercado de trabalho dos Estados Unidos para software não vem da universidade, vem dos cursos locais. Não vem de um curso de 4 anos, vem curso de 6 meses. E metade quase dos Estados Unidos não precisa mais de certificado para você trabalhar, para o governo, que é um tipo de instituição que não sabe contratar de nenhuma outra forma. Então, isso deveria indicar alguma coisa do nosso mercado. O pessoal fala muito de IoT, não é IoT mais, agora é Physical AI, tudo que é hardware que tem uma AI nela, a gente chama de Physical AI. E nesse processo, onde que eu acho que você deveria gastar seu tempo, se você está saindo da universidade hoje, você tem filhos saindo da universidade, ou entrando na universidade? AI e robótica. Não AI aprender a programar, tá? Porque isso também, essa carreira está ao fim, mas na infraestrutura de como criar novos sistemas de inteligência artificial, que eu acho que é o que vocês estão trabalhando lá. É realmente trabalhar assim, no core de desenvolver, na matemática, na física, de como desenvolver outros modelos de inteligência. Não aprender a programar.
Eu estava mostrando uma notícia agora, um report no Twitter, que depois que saiu 24 meses atrás, o número de aplicativos sendo lançado no App Store é exponencial, porque o pessoal está fazendo vibe coding. Alguém sabe o que é vibe coding? Não. Vibe coding é você simplesmente falar para o modelo de linguagem o que você quer que seja criado, ele cria para você. Você não precisa aprender a programar. Então, por causa disso, teve uma explosão de aplicativos no App Store, porque agora você não precisa aprender a programar, você só precisa falar para o modelo de linguagem fazer para você. É perfeito? Não. Mas, como eu digo, praticamente todo dia, isso vai ser o pior que você já viu até agora. Nunca vai ser pior do que é agora. Vai ser sempre melhor. E robótica, porque robótica é a expressão física da inteligência artificial. Você tem áreas, por exemplo, de multi-omics, você está em biologia, essa ideia de você lidar o corpo como uma maneira mais tridimensional. O Vale acredita que a gente vai conseguir matar o Deus Morte, paradoxo. A gente acredita que a gente vai conseguir parar de morrer e, melhor, rejuvenescer. Então, você tem agora um grupo de pessoas extremamente engajadas em resolver o problema da morte. E temos soluções super interessantes. Então, você tem que começar a tratar o corpo agora como tudo. Como é que você faz não só para curar aquela doença, mas como você faria para você curar o corpo como um todo. Ótima área para você estar agora. Armazenamento de energia ou geração de energia. Uma outra área excelente para você estar. Autonomia, tudo que se move, que precisa de um certo controle. Excelente. Espaço, eu sei que a gente não tem uma indústria no espaço aqui no Brasil, mas você pode vender muita coisa para o espaço. Então, tem várias coisas que você pode estabelecer como produtos ancillary products, não sei qual a tradução, de vender para as indústrias que existem agora. E você tem fábricas. A fábrica de hoje é diferente da fábrica dos meus avós ou dos meus pais, porque fábrica não precisa mais de ser humano. Essa é o que a gente chama de dark factories, elas estão explodindo na China. Porque o humano precisa de luz. Robô, não. Então, você tem o conceito de dark factory. Você cria fábricas que são completamente escuras, porque você não precisa de um ser humano. Quando você vai criar um escritório agora, você não cria um escritório pensando em um monte de mesa, porque o robô não precisa de mesa. O robô precisa de carregador. Porque a ideia é que você vai ter um ser humano controlando vários robôs, pelo menos temporariamente. E quais são os timelines que a gente tem agora? Baseado na minha opinião, de outras pessoas. A gente está no processo, essas 4 fases. Um é o ser humano fazendo um trabalho, a outra é o robô ajudando o ser humano, a 3 é o humano supervisionando o robô, e a 4 que é onde os robôs tomam conta completamente. A primeira fase já foi, que era onde a gente fazia o trabalho. São as evoluções que a professora falou mais cedo. A gente está agora no que o robô ajudando o ser humano, que é o que as indústrias estão tentando convencer as pessoas, que é o que a gente está fazendo agora. Aí, obviamente, a próxima fase é a gente supervisionar, talvez, vários robôs ao mesmo tempo. O que você vê já em várias fábricas da Amazon, por exemplo, é uma pessoa gerenciando assim, milhares de robôs. E, enfim, o robô fazendo o trabalho. Meu timeline para isso, baseado na conversa com outras pessoas, mas é um timeline completamente otimista, isso aqui é futurologia, a gente pode revisar isso depois. A gente está no processo agora de early replacements, que são os robôs que começaram a colocar na sua casa, isso vai durar mais ou menos uns 5 anos, aí a gente passa para o período de trabalhar junto com eles lado a lado, super irritante vai ser esse processo, muito difícil, principalmente para a geração X e para os boomers, se eles estiverem vivos ainda. E a gente tem, aí daí para frente, só troca. Eu não vejo nenhuma profissão, nenhuma situação onde a gente vai poder competir com essa situação. E eu gostaria de lembrar que isso não significa que a gente tem que esquecer o fato que nós somos seres humanos, o que eu acho que é o tema dessa palestra que a gente está aqui conversando aqui hoje. Porque o que sobra da gente nesse processo? Porque a maioria do que eu sou e do que a maioria das pessoas são, o seu trabalho, o que você faz na sua vida, é a sua significância, é como você justifica o fato de você continuar vivo. Se você retira isso do ser humano, o que sobra? Ninguém sabe, porque a gente nunca passou por esse processo. E a gente está agora para encarar um modelo onde talvez, pelo menos da nossa opinião, nos próximos 10 a 15 anos, onde tudo que a gente faz vai poder ser feito por um robô com inteligência artificial exponencialmente melhor do que a gente pode fazer. A gente não tem como competir com esse cenário, pelo menos dentro da nossa opinião. Porque a gente vai começar agora a ter problemas em identificar o que é real e o que não é real. Alguém aqui já assistiu Westworld?
Para quem não sabe, é um seriado onde você tem um monte de androides dentro de um parque temático, e dentro desse parque você pode fazer coisas com esses androides que você não poderia fazer numa sociedade civilizada. Você pode matar, você pode estuprar, você esfaqueia ele, sangra como um ser humano normal, aí você conserta, coloca lá o androide de volta no parque. Esse cara está se preparando para entrar dentro do parque. Essa mulher é uma androide, e ele não consegue dizer se ela é de verdade ou não. Aí ele pergunta para ela, você é de verdade? E ela diz, se você não consegue dizer a diferença, que diferença faz? Porque, às vezes eu estou olhando para vocês aqui, eu vejo assim que algumas pessoas estão falando, mas nunca vai replicar o que eu sou, porque eu sou ser humano. Porque eu consigo dizer o que é verdade e o que não é verdade. Porque a gente cresceu, talvez, numa geração que acreditou dessa maneira. Alguém assistiu Matrix? Não. Matrix 4? Porcaria de filme, mas ok. 4? Nunca, numa trilogia não deveria existir. Geralmente, assim, quem assistiu esse filme tem mais de 35 anos de idade. Quando é a geração alfa, ninguém assistiu. O Keanu Reeves, depois que ele fez o 4, ele foi dar uma entrevista para um diretor de cinema. Entrevista não, ele estava dando uma entrevista falando desse caso, que ele foi jantar numa casa de um diretor de cinema, que tinha 3 filhas, uma de 11, uma de 15, uma de 17, que nunca tinha assistido Matrix. Aí ele perguntou, o pai falou, explica aí para elas o que é o Matrix. Aí ele falou, a história desse cara, que ele morava no mundo, que ele descobriu que era falso, aí ele queria escapar desse mundo para ir para o mundo de verdade. Aí a mais jovem perguntou, mas por quê? Calma aí, você não entendeu, eu vou explicar de novo. O cara estava morando no mundo que ele descobriu que não era de verdade, era falso. Aí ele queria escapar desse mundo para ir para o mundo real. Aí ela falou, mas por quê? Você não se importa se é de verdade ou não? E ela, não. E aí, tá o que eu tenho falado já há 5 anos, que se você é da geração X, geração dos boomers, e provavelmente da Z ali, Z e milênio, você cresceu com algo analógico, e a gente acompanhou essa mudança do analógico para o digital. Chances são, se você é da alfa, você cresceu no mundo completamente digital. A nossa diferença de interpretação do que o mundo é para essas pessoas são completamente diferentes. Para essas pessoas, se é de verdade ou não, não faz a mínima diferença. Porque o resultado causado em você é o mesmo. Daquelas 3 músicas que a gente escutou lá atrás, alguém aqui lembra o que algo te fez sentir, não? Alguém lembra de alguma palavra? Uhum. A primeira foi Assombrada. Primeira Assombrada. Uhum. Remeteu ao familiar da segunda. A terceira, O Éden. A terceira, o Éden. Alguém lembra de mais alguma delas aqui, não? Alguém lembra? Não? Quem acha aqui que a primeira foi feita por AI? Levanta a mão se você acha que a primeira foi feita por inteligência artificial. Quem acha que a segunda foi feita por inteligência artificial? Quem acha que a terceira foi feita por inteligência artificial? Alguém acha que nenhuma delas foi feita por AI? Alguém acha que as 3 foram feitas por AI? As 3 foram feitas por AI, mas esse não é o argumento que eu quero fazer. As 2 primeiras foram feitas há 19 anos atrás. Um professor da Universidade de Santa Cruz criou um algoritmo que escutava todas as músicas de Bach e recriava as músicas de Bach como se fosse Bach. 19 anos atrás, antes de a gente começar a escutar sobre AI da forma que a gente escuta hoje. Vocês acham que vocês vão conseguir dizer a diferença do que é de verdade ou não? Não. Aí nós agora, como seres humanos, nós vamos ter que tomar uma decisão. A gente vai ter que se perguntar todo dia, com cada interação, seja a notícia que a gente escuta, seja a música, a política que a gente está escutando, ou trabalhando, a religião que a gente trata com ela. A gente vai ter que se perguntar constantemente, será que isso é de verdade? A segunda é, será que eu me importo? Eu espero que essas 2 perguntas te levem a alguma reflexão de como você quer se comportar nesse mundo que a gente está por experimentar por ele, porque vocês já não conseguem dizer a diferença entre o que é verdade ou não. E em 24 meses a 36 meses, praticamente qualquer coisa que aparece na internet, a gente não vai saber se é de verdade ou não. A gente está mais ou menos aí a 36 meses de você aprender física quântica, lá com você escolher como você quer aprender, da forma como você quer aprender. Você fala, eu quero assistir aprender física quântica com a voz da Shakira e a cara do Superman. Não importa, você vai aprender do jeito que você quiser aprender. E não vai fazer nenhuma diferença entre a qualidade daquele ensino e o que você teve anterior. Pelo menos para essa geração. Se você é X, e se você é Boomer, e se você é Z, provavelmente vai. Porque a gente aprendeu a lidar com outro ser humano e foi assim que a gente aprendeu. Evolução, pessoal, favorece quem se adapta. Não mais forte, não mais inteligente. A gente está no mundo agora onde a gente vai entrar no que a gente chama de post-labor economics, que não está nessa frase aqui,
mas onde o nosso trabalho não tem nenhum valor. Ele não volta, não. Ou é aqui que volta? There you go. E nesse período, nesse processo, eu não tenho respostas para nada disso. Eu sei que é uma coisa que a gente está lidando no Vale, muita gente sendo mandada embora, muita gente com muita capacitação sendo mandada embora, simplesmente porque uma máquina faz o que a gente faz extremamente melhor. E se você acredita que ética vai resolver esse problema, eu quero que você pense de novo, porque quem tem ética é empresa grande. Empresa pequena que está nascendo agora no Vale, que são mais ou menos aí alguns milhares, praticamente a cada 3 meses, estão nascendo com AI nativo no DNA dela. Porque elas estão sendo treinadas para poder criar centenas de milhões de dólares em receita e com menos de 10 pessoas, possivelmente com menos de 2 pessoas. Porque não tem nenhuma razão porque eu contrataria um ser humano nesses cenários que eu estou falando para você, a não ser se você for dessas gerações que eu estou falando para você. Mas quem está montando empresa agora não tem essa razão, ela não tem ética para pensar a respeito. Qual que é a minha responsabilidade aqui de não ter que contratar essa pessoa? Não. A função é fazer dinheiro. Então a gente vai ter que se reinventar no que significa ser ser humano. Que é o processo agora que eu acho que a gente tem que tirar dessa conversa nossa. Eu queria que vocês escutassem o que eu estou falando para vocês de forma um pouco séria, porque eu estou falando sobre isso há um tempo, e tudo que eu estou falando para vocês aconteceu 10 anos antes do que eu achei que iria acontecer. Então não tem razão nenhuma, pelo menos do nosso ponto de vista, onde esses cenários, ou pelo menos uma boa porcentagem do que eu estou falando para vocês aqui vai acontecer. Então a gente tem que se preparar para poder pelo menos imaginar, eu queria que a gente pelo menos fizesse um exercício aqui do que significa viver num mundo onde o nosso trabalho não tem nenhum valor. Esse mundo vai ser extremamente difícil se você tem mais de 30 anos de idade. Talvez a geração do Felipe consiga resolver esse problema para a gente. Porque eu sei que eu não acredito que os boomers vão resolver. A gente tem um grupo de governantes que são extremamente velhos, de uma geração completamente antiquada, seja Biden ou seja Trump, seja Lula ou seja Bolsonaro. É um pessoal extremamente velho, que está extremamente relutante a todas essas ideias que eu estou falando para você. Porque para eles, se você não tem trabalho, o que você não tem? Voto. E nessa situação, eu acho que quanto mais rápido nós decidirmos que a gente tem que se reinventar de como nós interagimos um com os outros, de como nós tratamos a ideia de onde moramos, ou de como trabalhamos, será que vale a pena mesmo você trabalhar de domingo a domingo, fazendo um trabalho que você detesta fazer? Porque esse relacionamento entre trabalho e trabalhador foi algo que a gente precisou fazer, ele nunca foi desejável. Eu dificilmente conheço alguém que está feliz no trabalho que ele faz. A pessoa precisa do dinheiro. Mas o relacionamento de ter alguém que controla a sua vida, principalmente para a geração alfa, é insuportável. Tanto que a geração alfa só consegue ficar 2 anos em um trabalho. Ela não vê mais assim, uma carreira de ficar na empresa o tempo todo. Por quê? Porque a minha qualidade de vida é mais importante do que trabalhar para me matar para uma outra pessoa. Então tem um caminho aí que a gente talvez tenha que seguir. E nesse cenário onde eu não tenho nenhuma solução para o que a gente está para viver, eu agradeço muitíssimo vocês estarem aqui, pelo convite, a gente poder discutir coisas que são extremamente sérias, que estão impactando debaixo das nossas pernas aqui. E isso vai acontecer exponencialmente no próximo ano, onde vai começar a sentir o baque. Está acontecendo para as pessoas que precisam procurar emprego agora. Se você saiu da universidade, nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas estão contratando 30% a menos das pessoas que estão saindo da universidade agora. Por quê? Porque a gente não tem trabalho para elas. E se você acha que essa revolução vai ser igual à Revolução Industrial, eu gostaria de lembrar vocês que os empregos criados e gerados por essa nova revolução não precisam ser feitos por seres humanos. Vão criar novas posições? Certeza. O ser humano precisa fazer? Temporariamente, talvez, numa fase de transição. E eu sou uma pessoa otimista. Eu estou pensando aí 15, 20 anos, mas se você escutar quem está mais famoso na mídia, com o Elon Musk, ele está falando 5. O Elon Musk fala que em 5 anos você não vai precisar fazer cirurgia com médico mais. O Elon Musk ele sempre está um pouco mais cedo nessas histórias, mas o que ele está falando. O Ray Kurzweil, que é das pessoas que mais acertou, eu diria assim, em previsões de tecnologia, ele acredita que em 2035 a gente está nesse cenário. Então, eu acho que a gente deveria pensar seriamente sobre esse problema. A gente tem mais ou menos aí 10 anos na economia que a gente tem agora, de acordo com todos esses cenários que eu estou falando para a gente. Seria um bom exercício começar a imaginar o mundo
diferente. E por isso eu agradeço muitíssimo vocês virem aqui, por ter gastado o tempo de estar tido pessoalmente aqui. Poderia ter feito online, mas decidiram fazer. Regiane, obrigado por estar vindo, já se vê o tempo. Eu fui conhecer a Regiane Jason quando eu morava aqui em Goiânia. A gente fez teatro do mesmo parte grupo, não no mesmo tempo. Então tem sido uma experiência bacana poder conversar com vocês. Isso teria ter sido mais fácil ter feito online? Certeza. Mais barato? Certeza. Mas a gente escolheu estar aqui juntos. Aproveitamos o tempo para que a gente possa conversar sobre como interagir, como a gente vai interagir no futuro. E por isso eu agradeço muitíssimo. Obrigado. Eu vou aproveitar o veneno, então, será que ele é real? É um robô ou é humano? Se você não sabe dizer a diferença, que diferença faz? Esse é o Alex, que a gente tem o prazer não só de recebê-lo, como também de afirmar que é um goiano que entendeu e foi buscar a realização do seu sonho. E é muito bonito quando a gente vê uma pessoa que fala, eu fiz o primeiro negócio, não deu certo, eu fiz o segundo, não deu certo, eu fiz o terceiro, não deu certo, eu fiz o quarto, também não deu certo, e o quinto também não deu certo, mas eu estou aqui. Porque hoje a gente cobra uma perfeição que não existe na emoção do ser humano, na inteligência espiritual do ser humano, na inteligência emocional do ser humano. Nós somos só semelhante ao Criador. Ninguém falou que era igual. E eu acredito que a AI, com todas as evoluções, ela também vai ser semelhante ao Criador. Desde que o Criador resgate sua inteligência humana, sua inteligência emocional e sua inteligência espiritual. E a competição vai ficar, como eu sou otimista, na pior das hipóteses, de igual para igual. Porque a gente não vai ser robô. E a palavra robô todo mundo fala, comenta, mas não sabe que é uma verdadeira escravidão. E hoje nós somos escravos de humanos. Nós somos escravos dos relacionamentos, somos escravos do trabalho, escravos dos patrões, escravos de uma série de regras que já não cabe mais no relacionamento humano. E a gente adotou a individualidade competitiva como padrão, e a gente se afastou e apagou o coletivo. Então, se sou eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, eu em quarto, eu em quinto, e o sexto é aquele que fala que eu sou o melhor, eu relaciono. Então, eu quero agradecer imensamente a paciência de vocês, a presença de vocês para acompanhar os atrasos, mas o conteúdo era necessário. Eu gostaria de convidar os palestrantes para subir aqui agora. Nós vamos fazer uma foto e entregar uma homenagem a cada um que colaborou aqui com o nosso processo. Então, Eduardo, Thelma, Greg, Cristiano, Felipe. E chamar também o Paulo da SINC e o Felipe Melazzo da ADEME para subir aqui um minutinho. E as pessoas tiveram um pouquinho de paciência, aguenta mais 5 minutos que tem uma surpresa para vocês. Nós estamos sendo transmitidos para o mundo através do YouTube, não só para o Brasil. Por favor, vem. Alex, Thelma, Greg. Tá. Deri, providencie para ver se tira um pouco o telão aqui só para fazer a foto, por favor. Thelma, vamos ficar mais ali. Os palestrantes mais ou menos aqui, o Cristiano é o mais alto, mas o Felipe. Adriana, pega para mim todos os... Só um minutinho para a foto, que cada um vai tirar a foto com... Por favor, Adriana, entrega para cada um deles aqui já de uma vez.
Todos aí? Tem o Cadê o do Filipe? O do Filipe e do Paulo também. Gente, então essa é a homenagem do Fórum a cada um dos palestrantes que aceitaram aí essa missão maravilhosa de estar aqui presente. E a gente só agradece por mais essa edição e espero que a gente tenha colaborado com cada um de vocês, com o conteúdo, e a gente poder repensar, resgatar, reviver a nossa humanidade, através de tudo isso que a gente está vivendo. Então eu quero agradecer a todos e uma foto para a gente postar aí onde vocês quiserem. Muito obrigado a todos. Valeu. Bom, e a grande surpresa para vocês é o seguinte: quem gostou do conteúdo, a partir da próxima semana, nós vamos ter os melhores momentos no YouTube da Jovem Pan, tanto Jovem Pan Goiânia como Jovem Pan Caldas Novas, e também tem o canal dos Ativistas da Felicidade, que é o Atiflix, onde os melhores momentos do fórum vão estar aí sendo disponibilizados nesse canal. E agradecer a presença de cada um e chamar aí para que a gente participe conjuntamente, coletivamente, desse movimento que a gente chama de ativismo da felicidade, para a gente poder resgatar tudo isso que a gente ainda acredita que é viver, que é a nossa verdadeira razão de existir. Então, obrigado a todos, um bom final de semana e até a próxima.